Foram 15 meses de destruição pela guerra. O exército de Israel matou ao menos 45 mil palestinos em Gaza. Queremos dormir em paz, disse esse palestino. Não conseguimos comer nem dormir por 15 meses. Em todos esses dias, rezamos a Deus pelo fim da guerra. A organização aponta que mesmo as áreas sinalizadas como seguras e rotas para saída de civis foram bombardeadas pelas forças israelenses e que o retorno dos moradores tem sido inviabilizado devido à destruição em massa da infraestrutura. Passada uma semana do anúncio de cessar-fogo entre Israel e Hamas, os esforços agora se concentram no socorro a Gaza. Segundo a ONU, quase 2.500 caminhões com ajuda humanitária chegaram ao território desde domingo, quando o acordo passou a valer. Veículos lotados de itens que os palestinos não viam há muito tempo: comida, água limpa, remédios e roupas. Veículos que dividem o espaço das ruas devastadas com tratores que tentam varrer montanhas e montanhas de escombros. Muita gente morreu. Além de tudo isso, existe outra guerra. Guerra do fome, guerra da água, do gás, combustível. Remédio, a gente não encontra remédio mais também. Então entra no supermercado, você não acha nada. Os campos de refugiados de Khan Yunis e Rafah quase dobraram de tamanho, com a chegada de famílias inteiras que desistiram de voltar para casa ao encontrarem pilhas de escombros. Os principais mediadores do cessar-fogo, Estados Unidos, Catar e Egito, montaram uma sala de operações para garantir a manutenção do acordo. Enquanto isso, Israel reposicionou seu arsenal e retomou as operações militares em outra frente. As Forças Armadas de Israel lançaram uma operação militar nesta terça-feira na Cisjordânia. A ação foi denominada Muralha de Ferro pelo exército israelense e tem o objetivo de evitar ataques terroristas, segundo o comunicado. Israel matou 9 palestinos e feriu 40 num ataque à cidade de Jenin, nos territórios ocupados da Cisjordânia. Entre as vítimas, há idosos, mulheres e crianças. O novo avanço acontece em meio à expectativa de uma nova troca de reféns em Gaza por prisioneiros palestinos. O Hamas prometeu que irá soltar outras 4 mulheres no próximo sábado, reacendendo um conflito bem antigo. Historicamente, os palestinos reivindicam essa região da Cisjordânia. Eles pedem que esse território e a faixa de Gaza juntos formem um Estado próprio e independente. A Cisjordânia, que fica ali espremida entre Israel e a Jordânia, de fato estava no mapa do plano original da ONU para dividir aquela região entre judeus e palestinos. Isso foi lá em 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Só que Israel tomou militarmente a Cisjordânia em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, e construiu ali na região residências para judeus, concentradas em assentamentos. Assentamentos são espécies de bairros que tanto a ONU quanto a maioria dos países do mundo consideram ilegais. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a trégua da guerra, violência e feridas abertas. Qual é a situação na faixa de Gaza e quais podem ser as consequências de uma nova ofensiva israelense na Cisjordânia, dias após o cessar-fogo? Neste episódio, eu converso com Rodrigo Carvalho, correspondente da TV Globo em Londres e enviado especial a Israel, e João Miragaia, mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, assessor do Instituto Brasil-Israel e apresentador do podcast Do Lado Esquerdo do Muro. Quinta-feira, 23 de janeiro. Rodrigo, você foi para Tel Aviv e cobrir a liberação de reféns, confere? Você foi acompanhar o desenrolar do cessar-fogo que foi anunciado no dia 15 de janeiro. Como é que foi essa cobertura? O que você viu por lá? A gente acompanhou a saída das 3 primeiras reféns, esse momento muito marcante do cessar-fogo, esse início desse cessar-fogo tão importante e histórico, né, na linha do tempo desse conflito antigo de décadas. E a gente ficou na praça, chamada Praça dos Reféns. Ganhou esse nome agora, uma praça em frente ao Ministério da Defesa de Israel, aqui em Tel Aviv, e a praça ficou lotada, as pessoas acompanhando no telão, no canal de notícias, a libertação das 3 reféns. E as pessoas abraçadas, chorando. É uma cidade, um país que se envolveu muito com a história das reféns, né, de todos os reféns. É impressionante como aqui em Tel Aviv tem foto dos reféns israelenses em tudo que é canto.
não só nessa praça, mas nas varandas das casas, bandeira de Israel, e sempre com muitas fotos. E todo mundo muito emocionado na praça, as pessoas se abraçando, e muito envolvidas com toda essa história, né? E com um discurso empático ao que acontece do outro lado da fronteira, na faixa de Gaza. A gente entrevistou pessoas ao vivo na Globo News e para reportagens na TV Globo, dizendo, olha, eu tenho amigos palestinos, eu tenho amigos na faixa de Gaza. A gente entrevistou a Sol, uma israelense que fala português, a gente deu sorte ali de encontrar ela, e eu tenho grandes amigos lá. Então, a dor deles também é a nossa dor, a dor do terror contra o extremismo, do nosso governo e do Hamas. A gente quer que isso acabe, que esse inferno acabe logo. Então, vi esse discurso nessa praça em Tel Aviv, de uma empatia com o povo palestino, porque, obviamente, o Hamas é uma coisa e o povo palestino, com sua identidade, sua cultura, sua comida, é outra coisa. Então, não é que tem uma raiva aqui em Israel do povo palestino, né? A gente viu muitas pessoas ponderando isso, fazendo questão de ponderar isso. E o inverso também é verdade, né? Os israelenses não são o governo Netanyahu, né? Exatamente. Palestinos, ontem a gente teve a oportunidade de ir para Jerusalém. Jerusalém tem uma convivência de palestinos e judeus, né? Cidade sagrada para cristãos, muçulmanos e judeus, palestinos ali no bairro árabe. Pude entrevistar o Ahmad, foi o Jornal Nacional, ele um livreiro, dono de uma livraria excelente ali no lado árabe, com muitos livros sobre a história do conflito, sobre a cultura palestina. E ele dizendo, tenho amigos israelenses, tenho grandes amigos em Tel Aviv, moro em Jerusalém, né? Entrevistamos também um israelense lá em Jerusalém, falando a mesma coisa. Eu tenho muitos amigos palestinos. Compartilhamos essa cidade, trabalhamos juntos, festejamos juntos. Todos nós estamos cansados. As pessoas querem que suas vidas voltem ao normal, que nossas feridas curem. As pessoas falam, claro que é difícil falar de política num momento como esse, com os amigos, né, palestinos e israelenses. Fica uma coisa mais sensível, porque são feridas abertas, né, em cada povo. Mas há uma convivência e há um lamento por não... Dividem lá em Jerusalém a cidade, né, convivem, mas é uma tensão. Aqui em Tel Aviv, Natuza, impressionante, porque é uma cidade que os cafés estão abertos, os restaurantes, tem uma orla bacana, mas não é uma cidade... Tel Aviv não está 100% na sua normalidade. Poucos turistas e pessoas armadas. No almoço, hoje, a gente viu um senhor com um rifle pendurado assim, não estava fardado. Eu perguntei para o garçom, vem cá, normal? Ele falou, sim, desde outubro de 23, normal. Inclusive, essa semana, uma mulher que estava armada, uma civil, matou um criminoso que tinha feito um ataque a facas. Então, tá tudo muito à flor da pele ainda, né? Apesar desse início de cessar-fogo, está tudo muito à flor da pele. E agora com os ataques na Cisjordânia, né? A ONU falando que teme que Israel deixe Gaza numa espécie de limbo e que foque agora na Cisjordânia, território palestino, que está passando por ataques agora nos últimos dias. Né? As Nações Unidas alertam que Israel, como Estado que ocupa ilegalmente os territórios palestinos, tem a obrigação, segundo as leis internacionais, de garantir a segurança dos civis. Apesar de a ajuda humanitária sem restrições fazer parte do acordo, a ONU denuncia as dificuldades impostas por Israel que atrasam as operações e tornam o atendimento aos palestinos lento e insuficiente. E, Rodrigo, para finalizar esse momento da nossa gravação, que é a liberação dos reféns israelenses, e daqui a pouco a gente vai passar para os palestinos, eu queria entender se elas já falaram publicamente, porque foram 3 mulheres, sobre a maneira como elas eram tratadas, sobre já fizeram algum tipo de denúncia, já há informações sobre isso? Essas 3, Natuza, não falaram publicamente ainda. Uma divulgou uma carta que a irmã leu no hospital, a gente até acompanhou esse pronunciamento das famílias no hospital, mas agradecendo, dizendo como estavam felizes em estar de volta à vida, né? Falando nesse tom, assim, muito... que achavam que iam morrer, né? Tem fontes que falam isso, elas achavam que nessa soltura, nesse processo de libertação, que elas fossem morrer. Mas já houve outros reféns liberados que falaram sobre maus tratos no cativeiro, né? Há denúncias graves, assim como há denúncias de prisioneiros palestinos que estão sendo libertados, né?
Essa semana, um jovem falou que foi espancado. Isso tem. Israel fala que não reconhece essas denúncias e que confia nos soldados do sistema prisional, mas basicamente as denúncias foram de maus tratos e pouco acesso ao básico, comida inclusive. Um jovem falou que foi espancado pelos soldados israelenses. Uma outra jovem, a Diana, deu uma entrevista para as agências internacionais falando que era uma situação muito difícil, pouco acesso ao básico, inclusive a itens de limpeza, produtos de limpeza. Israel falando que não reconhece essas denúncias. E assim, na primeira leva de palestinos soltos, era a maioria mulheres e adolescentes. Então, por exemplo, uma advogada acusada de incitação ao terrorismo. Mas a coisa não fica clara. E há essa denúncia, né, de que Israel usa, historicamente, essa prisão administrativa, como é chamado, de uma forma excessiva, que é um abuso de Israel para também uma forma de violência ali contra o povo palestino. São cerca de 1.000 palestinos que devem ser soltos por Israel e, na primeira fase, 33 reféns israelenses que estão lá naquele inferno, vocês imaginam, né? O cativeiro do Hamas, naqueles túneis, mas há entre os palestinos presos, né, homens adultos acusados de envolvimento mais direto com crimes contra a vida. A questão é que a Reuters mesmo destacou essa informação essa semana, é que na primeira leva, por exemplo, os 90 palestinos, a maioria ali não tinha sido julgada nem condenada, e tinha sido presa recentemente. Então há essas acusações dos dois lados de maus tratos e questionamentos dos dois lados. Mas é claro, uma coisa é contra um grupo terrorista e do outro lado contra um Estado, né? Sim, sem dúvida. Agora, qual é a situação da faixa de Gaza nesse momento, Rodrigo? O que você tem ouvido e acompanhado? É possível perceber, por exemplo, a ajuda humanitária chegando mais? Porque eu imagino que a cada tempo que passe as coisas fiquem cada vez piores, né? A ajuda, isso é parte importante do acordo. Tem mais ajuda humanitária entrando. Então tem muitos caminhões com básico, né? Água, remédio, comida. E agora tem maquinário pesado entrando também, escavadeira, porque são toneladas e toneladas de escombros. As imagens são impressionantes, né? A gente está levando ao ar, é uma crise humanitária profunda. 1 milhão de palestinos, isso é metade da população da faixa de Gaza, precisa hoje dessa ajuda básica para sobreviver. É um território em ruínas, 46 mil mortos nesses 15 meses de bombardeios de Israel, segundo o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas. A ONU fala que 70% mulheres e crianças, e uma crise humanitária profunda, mas a ajuda está chegando, sim. Tem caminhões entrando todos os dias, em mais intensidade, maior volume, e aquelas imagens da disputa por cada pacote que esses caminhões transportam. Inclusive crianças nessa correria, confusão, brigas, imagens mostram isso, né? Briga entre jovens para conseguir pegar pacote com esses produtos básicos. Então é um território em ruínas, numa crise humanitária profunda, de fome. A ONU fala em 20 anos, trabalho de reconstrução que Gaza vai precisar. A grande questão que está sem resposta ainda, Natuza, é quem vai controlar a faixa de Gaza nesse pós-guerra, né? Isso está sendo costurado ainda. Se a autoridade palestina que controla a Cisjordânia, por exemplo, reformada, porque está em crise, e com a ajuda de quais países, né? Enquanto isso, já há imagens do Hamas, de policiais ali ligados ao Hamas, controlando, né? Voltando a controlar ali a faixa de Gaza. Então, é uma questão muito profunda, mas sem dúvida que a gente viveu dias aqui de esperança, um marco que a gente espera que se mantenha, né? Rodrigo, eu espero contar com você outras vezes aqui no assunto. Te ouvir é tão bom, mas tão bom que se eu puder, eu trago você sempre aqui. Super obrigada pelo esforço de reportagem, por topar conversar com a gente aqui do assunto. Eu que agradeço, Natuza. A admiração por você é muito grande e pelo assunto também. Sou ouvinte assíduo. Um abraço para todo mundo. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o João Miragaia. João, 2 dias após o cessar-fogo em Gaza, Israel começou uma nova operação militar na Cisjordânia. Por que essa região acabou virando alvo? Essa região, a Cisjordânia, ela já está, na verdade, sob o efeito de operações militares intensas do Exército
desde o início da guerra. É uma região que já vem vivendo um aumento da violência já nos últimos anos, e ela, na verdade, nunca ficou inerte aos ataques. O que tem acontecido agora é que o exército israelense lançou uma operação chamada Muro de Ferro, com o objetivo, segundo Netanyahu, de restaurar a paz na Judéia e Samária, que é como o governo israelense se refere à região da Cisjordânia. Mas, segundo o ministro das Finanças e também responsável pela administração civil dos territórios, o Bezalel Smotrich, essa operação, na verdade, ela faz parte dos novos objetivos da guerra, que foram adicionados ao gabinete a pedido do seu partido para que eles não deixassem a coalizão. Então, a gente pode, talvez, baseado nessa fala do Smotrich, entender que enquanto a guerra em Gaza tem um cessar-fogo, a gente vai ver uma escalada na Cisjordânia como se fosse uma nova fase da guerra. E essa nova fase da guerra, ela é parecida de alguma maneira com a primeira fase da guerra? Em alguns aspectos ela é, em outros menos, né? Até porque a Cisjordânia ela já conta com uma ocupação militar israelense. O exército israelense ele tem diversas bases militares já instaladas ali há décadas, ele coopera com a autoridade palestina com informações de segurança, com envio de armas. Então, a entrada e saída, né, a operação do exército dentro da Cisjordânia, ela é muito mais frequente e ela flui muito mais facilmente do que na faixa de Gaza. Só que a gente tem um diferencial que na Cisjordânia, o controle, o poder não é do Hamas nem da Jihad Islâmica. Ele é da autoridade palestina. E aí que entra a grande questão dessa operação israelense. Ela acontece, basicamente, no campo de refugiados de Jenin, que é onde a polícia palestina, controlada pela autoridade palestina, vinha fazendo uma operação militar para retirar a Jihad Islâmica do controle da região. A Jihad Islâmica, que é um grupo terrorista ligado ao Hamas, a Jihad foi fundada na década de 80 no Egito por estudantes universitários de Gaza. É considerado um grupo terrorista também pelos Estados Unidos, União Europeia e Israel. Ao longo do tempo, assumiu ataques suicidas e também terroristas e não reconhece a existência do Estado israelense. O campo de refugiados de Jenin já tem meses que ele está sendo controlado por membros da Jihad Islâmica e do Hamas. A autoridade palestina tem muito pouca ingerência nessa região e eles, por iniciativa própria, mas apoiados por Israel, tinham travado uma guerra, uma batalha interna para retirar a Jihad Islâmica do poder. E, de repente, do nada, de anteontem para ontem, o exército israelense ordenou que a autoridade palestina se retirasse dali e começou ele próprio a tomar conta da região e a fazer a operação. E enquanto a liberação de reféns ocorre, eu vi que há uma pressão muito forte de um setor do governo Netanyahu pressionando para que ele interrompa esse cessar-fogo para a liberação de reféns. Como é que está essa história, João? O governo Netanyahu tinha, dentro dessa coalizão, dois partidos contrários ao acordo de cessar-fogo. Um deles já se retirou do governo. Eles, enfim, se entregaram as pastas, as presenças de comissões no parlamento e se retiraram do governo e disseram que podem voltar ao governo caso a guerra retorne após o prazo desses 42 dias, que é a primeira fase desse cessar-fogo. O outro partido, que é justamente o partido do Bezalel Smotrich, o ministro das Finanças, sobre quem eu falei, decidiu permanecer no governo, acreditando em garantias que o Netanyahu teria oferecido de que a guerra retornaria após o 42º dia do cessar-fogo, entre outras exigências que eles teriam feito. E, pelo jeito, uma das exigências seria expandir as operações militares dentro da Cisjordânia. Então, a pressão interna no governo para o fim do cessar-fogo, ela não deve surtir efeito até o fim da primeira fase. E eu não acredito que ela tenha feito tão pouco depois. Eu acredito que a gente vai ter o cessar-fogo duradouro, que ele vai ser negociado e vai entrar em vigor depois do dia 42 do cessar-fogo. Há pressões internas, certamente, dessas alas mais radicais do governo, mas a pressão popular pela libertação dos reféns, principalmente, ela é muito forte, conta com um imenso apoio popular, tem uma maioria imensa que apoia
que voltem todos os reféns, mesmo que isso acarrete no fim da guerra e na não derrubada do Hamas, e vai ser muito difícil para o governo romper com essa perspectiva da população de ver os reféns, todos eles voltando, depois de alguns meses. E aí me parece que há um jogo de política interna israelense também do primeiro-ministro Netanyahu. Ele que faz parte dessa coalizão, ele que nunca foi afeito à ideia do acordo. Primeiro, nunca trabalhou por isso ativamente, mas que tinha dentro do governo dele gente ainda mais contrária a qualquer tipo de negociação, gente defendendo, inclusive, em discursos, em atos, em ações, a recolonização da faixa de Gaza. Durante os últimos anos, desde 2014 até hoje, o Hamas tentou, de todas as maneiras possíveis, concentrar as ações armadas terroristas na Cisjordânia, porque a faixa de Gaza estava sob o controle do Hamas e eles recebiam um golpe muito forte de Israel cada vez que atacavam Israel, da faixa de Gaza. E da Cisjordânia, quem controla a Cisjordânia de fato é a autoridade palestina, que, como eu disse antes, ela coopera do ponto de vista militar com o exército israelense. Então, se Israel revida com força na região controlada pela autoridade palestina ou intensifica as ações da ocupação, né, que obviamente a população civil paga muito caro por isso, é mais um argumento para o Hamas dizer, olha, esse grupo, a autoridade palestina, coopera com os sionistas e olha só o que vocês recebem. Então, o Hamas consegue causar o caos ali dentro e enfraquecer seu adversário político. Eu acho que nesse aspecto, tanto o Hamas quanto o governo israelense eles têm o mesmo objetivo, que é o de enfraquecer a autoridade palestina na Cisjordânia. O Hamas, no caso, pode se aproveitar, porque o caos pode possibilitar com que o Hamas controle a região a médio prazo. E para Israel, por que Israel interessaria a autoridade palestina enfraquecida? Porque o governo israelense não tem interesse na negociação por dois estados, e a autoridade palestina representa o lado moderado dos palestinos. E isso não sou eu que estou dizendo, os próprios membros do governo israelense dizem que a autoridade palestina é a inimiga do governo israelense. Então, se você tem uma ofensiva israelense na Cisjordânia e você tem uma ofensiva ou um interesse contemplado do Hamas sobre a autoridade palestina, a Cisjordânia é o ponto, hoje, neste momento, é o ponto mais fraco dessa tríade, certo? Sem dúvida, e a gente pode esperar que o próximo epicentro da violência vai ser a Cisjordânia. Mas eu queria tentar entender um pouco o episódio em que um grupo de colonos israelense invade uma vila de palestinos no norte da Cisjordânia. De alguma forma, isso tem relação com a liberação de reféns ou não? Contextualiza esse episódio pra gente? Tem e não tem, né? Por que não tem? Porque esses eventos de ataques de colonos extremistas a vilarejos palestinos na Cisjordânia, ele tem acontecido com muita frequência nos últimos meses, na verdade, talvez nos últimos 2 anos, especialmente após o Itamar Ben-Gvir ter assumido o Ministério da Segurança Pública, que é o responsável pela polícia, e não coibir essas ações violentas, né, ou como alguns preferem dizer, as ações terroristas desses grupos de colonos radicais contra esses vilarejos árabes. O Itamar Ben-Gvir renunciou, ele foi o líder do partido que renunciou agora ao governo. E ele, de fato, deu respaldo a esse tipo de ação, negando que exista algo chamado terrorismo judaico, sempre vitimizando os colonos violentos, e também com informações trazidas pela própria mídia israelense, ele tendo promovido oficiais da polícia que fizeram vista grossa para esses ataques e não prenderam ninguém. O que aconteceu há 2 dias, e aí eu explico onde sim tem relação, né? O que aconteceu há 2 dias, que foi um ataque próximo ao vilarejo palestino de Al-Funduk, foi um dos maiores ataques feitos por colonos nos últimos tempos, e ele foi inspirado, na verdade, pela soltura dos prisioneiros palestinos, no caso das prisioneiras, né? A gente está falando nesse caso de 90 prisioneiras que são basicamente mulheres e menores de idade, sem nenhuma acusação de crimes hediondos. Não dá para dizer que elas têm, como se diz em hebraico, a expressão que se usa com sangue nas mãos. A gente vai ter prisioneiros condenados à prisão perpétua por ações terroristas terríveis, mas não é o caso ainda. Mas essa libertação desses 90 prisioneiros foi o suficiente para que esse grupo se organizasse e organizasse tocaias, né, contra a libertação desses prisioneiros em determinados lugares na Cisjordânia. E um desses lugares foi o vilarejo de Al-Funduk.
não precisa nem dizer que esses são grupos que são contrários ao acordo de cessar-fogo, justamente alegando que não se liberta terroristas para que os reféns voltem para casa, entre outras coisas. Então, a gente vê uma relação. E esses grupos eles estão ainda mais empoderados nesse momento, porque, vale lembrar, no primeiro dia de decretos do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ele suspendeu as sanções emitidas pelo presidente Biden, pelo ex-presidente Biden, a alguns poucos colonos radicais, que isso simbolicamente fez com que esses grupos de colonos se sentissem empoderados. Um fator que empoderou ainda mais esses grupos e que exerceu muita influência no encorajamento deles por esse tipo de ação foi o fato do ministro da Defesa, Israel Katz, do partido do Netanyahu, ter libertado todos os colonos radicais que estavam em prisões israelenses sob o mandato de prisão administrativa, que é um tipo de prisão de estado de exceção, que aqui existe em Israel e tem algumas centenas, talvez mais de 1.000 palestinos que estão presos nessas condições e algumas dezenas de judeus, de pessoas que podem ser presas sem acusação judicial, sem, às vezes, nem sequer saber pelo qual elas estão sendo presas, porque oferecem, segundo as forças de segurança, uma ameaça à segurança nacional. E, no caso, o Israel Katz tomou essa decisão de libertar esses colonos radicais, alegando que não é razoável que terroristas sejam libertados, terroristas palestinos sejam libertados e judeus sigam nas cadeias israelenses. Então ele simplesmente decidiu libertar essas pessoas e elas se sentiram absolutamente livres para fazer o que quisessem. E o curioso também desse comentário do Israel Katz é que ele acaba comparando os colonos com os terroristas palestinos, que é uma coisa que a direita israelense tem muita dificuldade de fazer, admitindo que esses colonos estão em pé de igualdade, né? Se eu vou soltar alguns terroristas, eu solto outros. Ou seja, são todos terroristas. Simbolicamente, ele acabou confessando essa visão. Agora, como é que essa nova frente de conflito pode escalar para além do que você já nos contou? O que dá para a gente esperar a partir de agora? São bombardeios cada vez mais intensos, ataques terroristas cada vez mais intensos. O que esperar para as próximas horas, para os próximos dias? Enquanto a gente está gravando, eu acessei agora o site de notícias antes da gente começar a gravar, e vi que já havia sido realizado nos arredores da região metropolitana de Jenin um ataque de drone a uma região, a um edifício específico na região de Jenin. Então, os ataques eles estão acontecendo e a gente ontem teve a gente está gravando agora nessa quarta-feira, na terça-feira houve um atentado nas ruas de Tel Aviv, né, com uma pessoa esfaqueou outras 5 pessoas, e depois foi neutralizado, como se diz, né? Dispararam nele e o terrorista morreu, mas a violência está ocorrendo agora. E o que a gente pode esperar nesses próximos dias é o incremento da violência, principalmente pelas mãos do braço militar israelense, do exército, né? Que é quem está realizando a operação em Jenin. A questão que a gente agora tem que ficar de olho, muito atento, é também em relação à violência dos colonos, porque se ela vai seguir acontecendo ou não. Porque hoje, eles mais empoderados do que nunca, eles podem causar o caos na Cisjordânia, como já vinham causando, mas agora talvez ainda mais. E é muito simples você combater essas gangues de colonos violentos, porque a gente está falando de algumas centenas de pessoas. Basta que a polícia e o exército façam uma ação coordenada e é possível evitar todos esses ataques, né? E os ataques dos colonos, na verdade, são os que trazem efeitos civis mais perigosos, porque eles podem queimar um vilarejo inteiro, como fizeram em Hawara antes da guerra começar. Enquanto o exército, teoricamente, quando termina uma operação militar, ele se retira. João, muito obrigada, como sempre, por todos os esclarecimentos. Bom trabalho para você. Obrigado, Natuz. Até a próxima. Este episódio usou áudios da TV Cultura. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.